Olá, meus amores do terceiro ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Meus lindos, na aula de hoje nós vamos começar a falar a respeito de cultura. Não vamos finalizar esse extenso termo, né? Esse termo que nós já discutimos ao longo do primeiro ano, ao longo do segundo ano e mais uma vez agora no terceiro ano, como é ano de revisão, nós vamos finalizar todas essas temáticas que já foram trabalhadas. Então, para ficar mais fácil, para que nós pudéssemos ali nos organizar melhor, eu realizei a divisão da seguinte forma. Hoje nós vamos falar sobre as definições a respeito de cultura, vamos entender as linhas teóricas, vamos entender diferentes visões a respeito de cultura. Além disso, na mesma aula, ou seja, nesta aula agora, nós vamos falar sobre a contracultura. Por que nós vamos falar sobre a contracultura? Porque o capítulo 16, ele aborda ali, como eu coloquei aqui, a subcultura. Que eu vou explicar, vou relembrar esse conceito para vocês, mas a contracultura, ela insere-se nesse mesmo contexto. Então, por isso que eu resolvi juntar o capítulo 16 com o capítulo 18, que é um capítulo, gente, de uma página só, né? Depois vocês vão ver. É um capítulo que tem apenas uma página, então eu resolvi juntar. E aí, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre cultura, só que nós vamos falar sobre mais conceitos. Vamos falar sobre aculturação, sobre dominação, depois vocês vão entender os vários conceitos que serão abordados. E por último, nós vamos falar sobre indústria cultural, que são os capítulos 20 e 21. Como vocês sabem, eu sempre faço, isso de eu pulo um capítulo, depois eu volto. Por que eu faço isso, gente? Para ficar mais organizado, para ficar mais fácil para vocês. Então agora nós vamos falar sobre cultura e são estes capítulos que abordam o termo cultura, tá bom? Então vamos começar, meus lindos. Primeiramente, vamos começar ali pelo capítulo 16. No capítulo 16, ele começa falando ali sobre a complexidade do termo cultura. Como vocês já sabem, o termo cultura envolve diferentes questões, envolve diferentes pensamentos, diferentes ideologias. E por isso, meus amores, é muito difícil nós definirmos o termo cultura. Afinal, quando nós definimos, nós acabamos limitando. E cultura é tão vasto, cultura envolve tantas outras questões, que quando a gente define, a gente sente muita dificuldade de dizer onde que começa e onde que termina. Então, logo no começo deste capítulo, ele vai propor uma grande reflexão a respeito deste termo cultura. Além disso, nós temos ali esse termo cultura sendo ligado com inteligência. Como assim? Quando eu falo, por exemplo, nossa, como aquela menina é culta. Quando eu quero dizer que aquela menina é culta, eu quero dizer o quê? Nossa, essa menina é estudiosa, essa menina lê bons livros, tem boas referências. Essas boas referências, elas estão ligadas ao quê? Às universidades, às publicações, ao que é considerado como clássico. Então, eu amo dar esse exemplo. Quando eu falo, eu amo Harry Potter, adoro ler Harry Potter, os livros, todos os livros são maravilhosos. Quando eu falo isso, muitas pessoas falam, nossa, que cultura inútil, ou seja, nossa, isso aí não pode nem ser considerado como cultura. Agora, se eu falo que eu amo Machadão, ou seja, amo Machado de Assis, aí as pessoas já me olham de uma forma diferente. Nossa, ela é culta, ela cultua bons livros, ela cultua clássicos. Então, essa ideia de cultura, de ele é culto, ou seja, sinônimo de inteligente, é uma pessoa letrada, é uma pessoa ligada às universidades, às faculdades, é uma pessoa que estudou, que tem estudo científico. Essa ideia não começou de hoje, gente. Essa ideia, ela vem lá do iluminismo. Então essa concepção de nossa, como ele é culto, nossa, como ela é culta, acaba sendo um desdobramento ali desde a época do iluminismo, ou seja, desde o século XVIII. Então, no século XVIII, nós temos o iluminismo, e o iluminismo é o quê? É a luz do conhecimento,
este conhecimento, né, era o conhecimento das enciclopédias, ou seja, é o conhecimento científico, é a ciência, tá bom, meus lindos? Então, por isso que nós temos como herança dos iluministas essa ideia de que cultura faz parte o quê? Está totalmente envolvida, inserida a essa educação formal, está totalmente inserida a estes livros clássicos, as linhas técnicas, teóricas, científicas, tá bom? Então, como eu coloquei, né, essa cultura envolvendo ali a educação, as artes, a literatura, lembrando que é tudo clássico, tá bom? Então, por exemplo, quando você fala, eu amo assistir aquele programa Big Brother Brasil, as pessoas, né, se tiverem esses olhares dos iluministas, vão olhar para você e falar, nossa, que conhecimento pífio, ou seja, ai, que conhecimento ridículo, nossa, que cultura inútil, né? Então esse é o julgamento que nós vemos ali muito forte da nossa sociedade e de muitas pessoas que colocam, né, a cultura como se estivesse numa balança. Opa, isso é cultura, isso não. Então isso é uma herança dos iluministas, tá bom, lindos? Vamos continuar. Então agora, né, a partir deste momento, nós vamos falar sobre a sociologia evolucionista, a antropologia cultural, vamos falar sobre o Malinowski maravilhoso e vamos também falar sobre a antropologia simbólica. Depois nós vamos falar sobre essas questões, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, a sociologia evolucionista. O que é a sociologia evolucionista, gente? A sociologia evolucionista nada mais é do que aquela sociologia que acredita na evolução, que acredita que uma cultura sempre será essa cultura dominante e que vai sim fazer com que as outras culturas não existam mais. Então a cultura mais forte, a cultura que tiver mais influência vai conseguir dominar. Então essa sociologia evolucionista, ela tem grandes representantes. Quem são os grandes representantes? O Taylor e o Spencer. Os dois, meus amores, acabaram tendo uma influência muito grande para criar a sociologia evolucionista. A sociologia evolucionista não tem esse nome por acaso. Ela foi inspirada nas leis do Darwin. Quais leis foram essas, né? O que o Darwin fez? O Darwin não fez a lei das espécies, ele não falou sobre a origem das espécies, ele não mostrou pra gente que o mais adaptado é aquele animalzinho que vai sobreviver? Pois bem, essa teoria do Darwin acabou sendo utilizada como referência para a criação da sociologia evolucionista. Então, como Darwin acreditava ali nos animaizinhos e observou, né, fez uma grande pesquisa, viajou muito, fez muitos relatos ali para chegar a essa conclusão, né, de que aquela espécie que for mais adaptada é ela que vai conseguir sobreviver ao calor, ao frio, ao meio ambiente, né? Ele via isso, fazia as anotações e ele chegou a essa brilhante, né, reflexão. Tudo isso foi transpassado, tudo isso foi colocado na sociedade. Então prestem atenção, essa não era a ideia de Darwin, gente. Pelo amor de Deus, origem das espécies não foi ligada para a área social, foi só para o meio ambiente. O Darwin, em momento algum, pensou em sociedade. Porém, estes dois grandes nomes, tanto Taylor quanto Spencer, acabaram sendo responsáveis por colocar essas leis, né, que Darwin colocou, que explicou, explicitou e aplicar na sociedade. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles acreditavam, né, nessa sociologia evolucionista, de que a cultura mais evoluída era aquela que iria dominar, ela era aquela que teria controle. Aí vocês vão falar, tem lógica. Você pode até achar que tem lógica, né? Cada um tem os seus próprios preceitos, os seus próprios conceitos a respeito do que é certo e errado. Porém, essa teoria, né? Essa teoria que foi muito estabelecida ao longo deste século, né? Ao longo ali do século XIX, acabou fazendo com que as teorias raciais tivessem ainda mais força. Por quê? Porque a sociologia evolucionista não acreditava na evolução, ou seja, existem culturas, existem etnias mais evoluídas
outras? Pois bem, era tudo que essas teorias raciais gostariam de ouvir e gostariam de ter para afirmar e reafirmar o seu preconceito. Então, muitos desses movimentos raciais acabaram utilizando a sociologia evolucionista como base, como referência. E não parou por aí. Se nós pensarmos no nazismo, se nós pensarmos no Hitler, nós vamos ver que essas teorias também acabaram sendo utilizadas. Ou seja, a sociologia evolucionista acabou servindo como base teórica para o nazismo. E por que eu estou falando isso? Porque quando Hitler afirmou que a raça ariana era a raça mais evoluída, era a raça mais pura, isso demonstra que ele estava amparado a uma teoria da época. Então, qual que era essa teoria? De que existiam culturas, etnias que eram melhores do que outras, né? Que existia essa ideia da supremacia, tá bom, gente? Então, a sociologia evolucionista, ela acabou servindo ali como base para nós falarmos de vários determinismos, ou seja, aquelas coisas absurdas, como nós vemos no filme Django Livre, que representa uma cena muito triste, né, em que um dos personagens principais pega um crânio e mostra o crânio e fala: tá vendo isso aqui, olha, tá vendo esse ossinho? Esse ossinho mostra que eles eram muito frágeis, os escravos eram muito frágeis, que os negros, eles acabam sendo submissos. Isso é deles, tá aqui, ó, tá no crânio. Isso é um absurdo, meus amores, mas eles utilizavam dessa teoria, né, para falar, para argumentar e dizer que era científico, tá bom? Então é isso, meus amores. Então, né, como eu coloquei aqui, o Spencer e o Taylor são os grandes representantes. Agora, nós não vamos mais falar sobre a sociologia evolucionista. Nós vamos falar agora sobre a antropologia cultural. O que é a antropologia cultural? A antropologia cultural foi essa nova mentalidade em que o Franz Boas acabou assinalando, acabou fazendo, acabou pontuando. Ele que era judeu, morava na Alemanha, teve que sair às pressas com a família ali da Alemanha, porque ele e a família estavam sendo perseguidos, e aí ele acabou indo para os Estados Unidos da América. E quando ele chega neste país, com uma cultura completamente diferente, ele acaba vendo que não existem culturas melhores do que as outras. Não existe uma cultura que seja a supremacia, que seja a referência, que seja a dominação. Ele vê, né, graças a essa grande vivência e graças também a uma ideia, né, ligada à liberdade, à justiça, né, que está tão distante de uma mentalidade muito frequente da época, né? Então, por conta disso tudo, por conta dessa mentalidade, dessa vivência, o Franz Boas acaba criando a antropologia cultural. O que é a antropologia cultural? O contrário da sociologia evolucionista. Enquanto a sociologia evolucionista acreditava que uma cultura era mais evoluída do que a outra, que uma cultura iria dominar a outra, o nosso querido Boas, o nosso querido Franz Boas, ele fala o seguinte: para começar a nossa conversa, não existe apenas uma cultura, existem várias culturas. Então, como existem várias culturas, cada uma delas possui o seu próprio símbolo, o seu próprio significado, a sua própria estrutura, a sua própria ideologia, seu próprio jeito de viver, né? Então, por isso que ele falava que é um erro muito grande você comparar uma cultura com a outra, porque cada cultura possui o seu próprio valor, cada cultura tem o seu próprio significado. E sabe como ele descobre esses significados? Através da história. Então ele estuda a fundo a história de cada cultura ali. Óbvio que ele não vai estudar do mundo inteiro, né? Mas ele seleciona alguns lugares, inclusive ele vai para o Alasca, inclusive ele conhece os esquimós, ele vê como que é o modo de viver, como que eles se condicionam na história mesmo, com métodos
para que eles estivessem em segurança, para que eles não sofressem por conta do frio. Então tudo isso ele quer entender, tudo isso ele quer saber. E para isso, ele acaba utilizando a história como base, a história de cada povo, a história de cada população. Por isso que eu coloquei aqui na lousinha que a antropologia cultural vai trabalhar com a história e vai trabalhar especificamente sobre a perspectiva de cada um desses lugares, de cada uma dessas culturas. Então, olha só, aqui nós vemos cultura no singular. A sociologia evolucionista enxerga uma cultura dominante. Aqui, né, na antropologia cultural, nós já temos a ideia de culturas, tá bom, meus lindos? Vamos lá! Agora eu vou falar sobre Malinowski. Esse nome um pouquinho diferente, né, meus amores? O Malinowski, ele tem uma visão diferente ali do Franz Boas. Ele aceita, ele entende, né? Até porque o Franz Boas, ele foi extremamente importante para romper com aquela ideia preconceituosa, discriminatória, aquela ideia que a sociologia evolucionista acabou permeando e acentuando ao longo de muito tempo. Então, Malinowski reconhece a importância que Franz Boas teve. Porém, Malinowski fala o seguinte: Boas, você fica muito preso à história, né? Como eu coloquei aqui, a história serve como base para a sua análise. Porém, eu, Malinowski, entendo que a história não vai responder às perguntas. Afinal, olha o que ele pensa. Afinal, essa cultura é uma cultura viva. Isso significa que a todo instante ela está se transformando. A todo instante ela se renova. A todo instante ela muda. E por isso que não adianta você acreditar que a história vai te dar ali a base e o sustento para conseguir compreender uma cultura. Então ele entende, né? O Malinowski entende a cultura como sendo uma cultura dinâmica, uma cultura transformadora, que a todo instante está se modificando. E por isso que ele fala que não adianta nada você ficar sentado lendo os vários livros, vários artigos, vários relatos. Desculpem, meus amores, vários relatos. Você precisa sair do seu sofá e você precisa ir a essa cultura, entrar em contato com essa cultura, para que você possa de fato compreender a mentalidade. Mentalidade esta que a todo instante está se renovando, né? Então, isso é muito importante para vocês entenderem o Malinowski. Ele acredita sempre nessa mudança, nessa transformação, tá bom? E aí nós temos a antropologia, deixa eu ver, 18 minutos, ai meu Deus, eu falo muito. A antropologia simbólica. A antropologia simbólica, meus amores, o nome já está a resposta já está no nome. Simbólica vem do quê? De símbolos. E é isso mesmo que a antropologia simbólica vai fazer. Ela vai estudar, ela vai ter a preocupação em estudar sociedades ágrafas. O que são sociedades ágrafas? Sociedades sem grafia. Até então, as sociedades sem grafia não eram estudadas, não eram vistas, não eram contempladas. E a antropologia simbólica acaba trazendo um ganho para a humanidade. Afinal, graças à antropologia simbólica, nós agora teremos o estudo desses símbolos, desses signos, desses significados. Como assim, professora? Lembra que eu sempre dou esse exemplo para vocês? O que seria o anel? O anel é o símbolo de uma relação. Então, dependendo do dedinho que eu use, vai simbolizar se é de casado, se é de namoro, enfim, se é de noivado, né? Então, dependendo do lugar que eu use o anel, ele vai ter um significado diferente, né? Então, essa aliança, ela acaba tendo uma representação de um compromisso. É a representação do amor entre duas pessoas, né? E aí, o que acontece? Isso é o símbolo, o anel é o símbolo. O que é o signo? Os signos são todos os valores, todos os significados. Ou seja, qual que é o signo desse anel? Qual que é o grande significado? O grande significado é o compromisso, né? Então, por isso
que esse tipo de antropologia, a antropologia simbólica, ela acaba trabalhando com estes símbolos, ou seja, vamos ver os símbolos para compreender o significado. Então, o que é esse anel? Quando eu uso nesse dedo, significa o quê? Quando eu uso nessa mão, significa o quê? Né? Então, é isso que ela visa entender, tá bom, gente? E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre a escola de Chicago. E antes disso, eu vou fazer um desafio com vocês. Vou propor um desafio para vocês agora na nossa aula online. Então, voltem para vocês esclarecerem as dúvidas. E na próxima aula, nós vamos finalizar este primeiro bloquinho ao falarmos ali sobre subcultura e ao falarmos sobre os hippies. Eba, eu amo essa matéria, vocês sabem. Então, até já já, lindos!